Um, dois, três, valendo! Olha eu aqui mais uma vez. Dessa vez eu vim falar de um jogo chamado Can't Stop. É um jogo de 1980, um jogo muito legal, muito bacana. Não tem no Brasil, infelizmente. Se você buscar muito aí no Ludopad, em alguns lugares é capaz de encontrar, mas ele é muito raro de se encontrar para vender, tá? Pelo menos aqui no Brasil. É um jogo de 1980, então ele é um jogo bem antigo, né? Um jogo de dados que você vai participar de uma corrida para conquistar o cume das montanhas, né? Isso em uma das temáticas, né? É uma coluna, uma corrida aí entre os pinos, entre os adversários aí para ver quem chega ao final de 3 colunas de números e vocês vão entender um pouco melhor. Eu vou colocar na tela para vocês verem algumas versões desse jogo, inclusive muitas versões caseiras, tá? E a nossa versão caseira ficou muito legal. Então dá uma olhadinha aí nessas versões que a gente encontrou na internet aí para vocês entenderem um pouquinho mais e terem ideias para fazer o de vocês. E agora que vocês viram várias imagens aí do Can't Stop e várias opções, a gente vai mostrar a nossa versão do Can't Stop, que é uma versão em 3D feita com Lego. É exatamente isso, uma versão 3D com Lego que ficou muito bacana. E eu vou mostrar também a nossa versão em papel que a gente fez e quais as pecinhas que a gente utilizava. Você não precisa fazer de Lego, obviamente, mas você pode fazer ele em papel. Entendendo a dinâmica do jogo, você pode fazer com o material que você achar melhor. A gente vai aprender a jogar e depois eu volto com as considerações finais. Obviamente eu vou jogar com o Ericão, meu parceiro, e vou falar que eu já perdi várias vezes para ele nesse jogo. E dessa vez eu acho que eu vou ganhar. Será? Vamos ver. Se eu mostrar para vocês a versão em 3D, eu vou mostrar a versão que eu fiz em papel. Olha só. Essa versão é um quadro aí com as linhas, né? Com números de 2 a 12, que são as combinações numéricas de 2 dados de 6 lados, que é o D6, é um dado tradicional, dado normal, tá bom? A gente utiliza 4 dados, né, como vou explicar ali, e a gente utiliza 11 pecinhas para cada jogador. Então eu utilizo essas pecinhas aqui, que são as pecinhas do jogo War, que eu tenho aqui em casa, inclusive os dados também são, né? Então essa é a minha versão. Como vocês viram lá nas imagens, existem várias versões, você pode fazer da maneira que você achar melhor, colocar o tema que você achar melhor. Agora vamos mostrar a nossa versão 3D. Vamos para a nossa versão do Can't Stop, nossa versão caseira. O Can't Stop, como já falei, é um jogo muito legal, muito bacana, que é um jogo completamente de sorte. Então é um jogo que a gente vai utilizar 4 dados
tá? A gente está utilizando aqui, ó, como a ideia é usar o que a gente tem em casa mesmo, estou usando aí a tampa da garrafa de café para a gente rolar os dados e ter os resultados. Não precisa, não é necessário, mas a gente está utilizando aqui. Vamos às regras. Como que funciona o Can't Stop? Nós temos 3 pinos, aqui representados por essas florzinhas, que são os pinos neutros. Quando você começa a jogar, você vai fazer uma combinação dos dados. Jogou, você pode fazer a combinação aqui. Os meus resultados aqui foram 2, 3, 1 e 4. Então eu posso fazer a combinação que eu quiser aqui. Posso fazer combinação de 5. Ó, teria 2 números 5. Eu teria aqui um número 4 e um número 6. Ou até um número 7 e um número 3. Eu escolho qual número que eu quero e por que que tem essa pirâmide. Esses números aqui que estão representados aqui no primeiro degrau de cada andar dessa pirâmide aí, dessa montanha, vamos imaginar assim, é o número que eu tenho. Por que que tem um maior e outros menores? Porque são os números de probabilidade. Então o número 7, a probabilidade de cair com esses dados, com esse número de dados, 4 dados, é muito maior do que os outros números. Por exemplo, 12 e 2. Então é muito maior a probabilidade. Então por isso que tem esses números. Quando eu tiro o resultado, eu faço a combinação que eu quiser e eu vou usar um pino neutro para utilizar para andar, beleza? Então como 7 é alta probabilidade, eu vou querer o número 7. E daí eu coloco meu pino neutro e o outro obrigatoriamente tem que ir no número 3. Então eu coloco lá no número 3. Essa versão aqui ficou um pouco difícil de colocar, principalmente quando tem os personagens maiores, né? Jogar com o Ericão é sempre muito bom porque ele vem trazendo os elementos, né, e a gente vai brincando. Às vezes dificulta um pouco, mas não tem problema. O legal é a gente se divertir, né? Trazer essa ludicidade. Feito isso, eu vou jogar os dados de novo. Joguei os dados de novo, a mesma coisa. Eu vou ver quais são as opções que eu tenho. E daí eu ainda tenho um pino neutro. Então eu vou escolher aqui e saíram 3 números 5 e um número 1. Então nas minhas opções aqui, ou eu só posso fazer número 6 e 10. Não tem outro tipo de combinação aqui. Então eu escolho o número 6, daí coloco meu último pino aqui, meu pino neutro, tá? Beleza. Eu posso escolher continuar, como eu posso escolher parar. Se eu escolher parar, eu passo os dados para o adversário e vou colocar os meus pinos reais aqui. Como vocês podem ver, a gente dividiu. Como a gente não tinha personagem para todos, para dividir igual, o Eric ficou com os pinos maiores e esses pininhos verdes, e eu fico com todos esses menores, né? Não fica como normalmente nos jogos você tem uma cor específica, né? E assim como outros jogos que eu já coloquei no início, né? Do Can't Stop aí no vídeo para vocês verem. Mas a gente consegue se divertir assim, se dividir assim, tá? Se eu parasse então, eu escolheria aqui 3 dos meus personagens e colocaria ali. Mas eu quero continuar. Continuei. Daí eu tenho a opção 10, 12. Ó, eu só tirei 6, 3 números 6 e o número 4. Ou seja, não estou com sorte. Por quê? Porque eu não tenho nenhum desses dados que eu possa fazer uma combinação nas filas que eu escolhi, que é o 7, o 6 e o 3. Eu não tenho nenhuma dessas combinações que tem que ser obrigatoriamente com 2 dados. Eu não posso escolher somente um dado e jogar. Senão eu escolheria o 6 aqui e andaria, mas eu não posso. Eu só posso andar com a combinação de 2 dados. E como não tem nenhum dos meus pinos aqui, nenhuma das minhas trilhas que eu escolhi, eu perco tudo. Daí eu tiro os pinos extras e passo a vez pro adversário. Ele vai jogar e a mesma coisa. Quando você tem
alguém já na trilha, por exemplo, eu tô aqui, meu zumbizinho tá aqui na trilha do 7. E daí eu vou jogar e tirei 7 novamente. Fui lá, tirei um 7. Minha vez de jogar. E a minha vez, o meu zumbizinho já tá na trilha. Então eu vou pegar o pino extra. E como eu já tô aqui, eu já vou colocar na próxima casa. É como se eu já tivesse andado aqui. E segue o jogo, vou colocando o pino extra nos lugares que eu tenho que eu vou escolhendo no dado. Por exemplo, se eu escolhi o número 7 e o número 8, tá, tem 7 aqui e 8 aqui. Na próxima rodada, joguei os dados, eu tenho 10 e 5. Só que eu só tenho um pino extra. Um pino neutro. O que eu vou fazer? Eu vou escolher colocar em uma das casas, uma das combinações, que pode ser 10, pode ser 9. Aqui era 1, né? Virou. Pode ser 6, pode ser 10. Então eu escolho qual combinação eu quero, porque eu só tenho um pino neutro. E eu vou escolher o número 6, porque ele está aqui ainda no número alto de probabilidade. Beleza. O outro dado não faz nada. Daí eu continuo jogando. Joguei aqui 11, 12, 8. E eu tenho o número 8. Daí eu subo o número 8. Beleza? Continuo jogando. Eu tenho aqui o número 7. Lembra que eu falei que o 7 cai bastante? Olha lá, ó. Daí nessa jogada, quando eu coloquei os 3 pinos neutros, eu dependo desses números para jogar, para subir a montanha, senão eu tô fora do jogo. Então, nessa partida eu dependo, nesse meu turno eu dependo de 6, 7 e 8. É uma ótima combinação, que são as maiores probabilidades. Mas, como a gente está falando de dado, você pode não ter sorte. Eu tive uma sorte aqui de tirar um 7. O outro era no número 5, ó, não deu. Vou arriscar. Então aqui é o momento onde você força a sua sorte. Eu poderia ter parado, mas eu vou continuar. Saiu um 7 de novo, subo o 7 novamente. E tem o número 2, não dá nada. Continuo jogando. Mais um 7 e um número 10. Subi aqui mais uma vez. Não teve outra combinação, por isso que eu não estou andando nas outras casas. Tem um número 8, então subo o número 8. E eu tenho o número 6 também. Olha aqui. Então eu tô dando bastante sorte aqui, porque é uma excelente combinação. Joguei de novo 7, 2. Subi o 7 mais uma vez. Parei, eu faço o quê? O meu pininho do 7 sobe para casa do pino neutro e eu começo a colocar os meus personagens aqui aonde o pino neutro estava. Tá bom? Ficou bonitinha essa coisa do gatinho, do patinho, né? Lembrando que a gente fez com as coisas que a gente tinha em casa. O adversário vai fazer a mesma coisa. O adversário ele pode estar na mesma trilha que eu para competir? Pode. E se ele parar no mesmo lugar que eu, não tem problema. Vai ficar um pouco apertado aqui, mas vocês podem ficar na mesma casa assim, não tem problema. Beleza? Ganha o jogo quem conquistar 3 topos. Se você conquistar aqui um número 10, qualquer número que você esteja escalando aqui, vamos imaginar que isso é uma montanha, qualquer número que você esteja escalando e você chegar ao topo de 3 deles, você é o vencedor. Beleza? E nesse jogo nós fizemos, aproveitando aqui as TNTs do Lego do Eric, a gente fez uma regra diferente também. Que quando você acaba a sua partida em cima da TNT, você explode. Então você desce 3 casas para cá. Então quando você chega aqui, obviamente não seria com ele, né? Obviamente seria com o pino neutro. Então quando eu chego aqui na TNT, eu obrigatoriamente tenho que tirar mais um número desse para subir. E daí sim conquistar o ápice ali, o cume da montanha, né? Então esse é o Can't Stop. A gente vai jogar, vou acelerar o vídeo só para vocês verem como que vai ser o jogo.
A gente teve várias dificuldades para jogar por conta dos bonequinhos. Um é grande, o outro é pequeno e tal. Mas é um jogo muito divertido e dá uma olhadinha no gameplay aí. E olha só, Ericão ganhou mais uma vez aqui. Ele ganhou o número 7. Eu sei tudo. Ele ganhou esse daqui que era o número 11 e esse aqui que era o número 2. Eu só consegui chegar no topo do número 10 e perdi vários bonequinhos no caminho. Como eu tinha falado, eu tava jogando com os menores e os maiores era do Eric, né? E aí tá tirando um barato de mim de novo, porque ele sempre ganha esse jogo. Tenho muita zica nesse jogo, muito azar. É isso aí, espero que você tenha gostado desse jogo. Vamos para as considerações finais. Bom, esse foi o Can't Stop. Não deu pra mim mais uma vez, o Ericão ganhou. Vocês perceberam que ficou um pouco complicado essa nossa versão aí, que é uma versão em 3D. A gente pegou várias peças de Lego do Eric, que ele adora brincar, e a gente colocou na mesa aí pra jogar, e foi bem bacana, né? Bem legal, bem diferente você pegar uma versão assim em 3D. Não, a gente usou as peças que a gente tinha, não exatamente peças idênticas como normalmente nos jogos e nas imagens que a gente colocou no começo do vídeo vocês viram, né? Cada time tem a sua quantidade de peças da mesma cor e idênticas. Então a gente foi fazendo meio que uma salada ali, mas ficou legal. A gente gostou bastante dessa versão. E você que ficou com a gente até o final desse vídeo, durante a nossa pesquisa aqui, eu achei vários tabuleiros para você imprimir e jogar em casa, tá? Então eu vou deixar na descrição do vídeo um link para você ir lá e baixar e imprimir, tá bom? Lembrando que todas as minhas pesquisas foram feitas no Board Game Geek, tá? Então se você quer conhecer um pouquinho mais de jogos de tabuleiro, faz o cadastro lá, que lá é o berço de todas as informações aí na internet, isso dos Estados Unidos, e aqui no Brasil, Ludopédia é o portal de jogos também encontra muita coisa legal, tá bom? Obrigado por ter ficado até agora. Lembra aí de dar um like, compartilhar com os amigos, ideias são sempre bem-vindas, críticas e sugestões também. Valeu, 1, 2, 3, valendo! Olha só, Can't Stop então, como eu falei, Can't Stop então